A leptospirose é muito comum nos animais. A leptospirose é causada por uma bactéria chamada Leptospira. Os cães são os animais mais suscetíveis em relação a essa doença. A taxa de letalidade é bastante alta. Os gatos não são vacinados contra essa doença, a leptospirose. Até pouco tempo, o gato ele era considerado um animal resistente à doença. Um dos principais transmissores de leptospira é o roedor. E o gato preda o roedor. Então, nessa questão predador-presa, o gato acabou desenvolvendo resistência a essas bactérias. Na Europa, tem alguns estudos recentes, de 2 a 3 anos para cá, mostrando os gatos infectados por leptospira. Esses gatos eliminam a leptospira pela urina, mas são gatos assintomáticos, ou seja, não apresentam sinais clínicos. E também nesses estudos relata que tem gatos que podem desenvolver sim sinais clínicos de leptospirose. E os sinais clínicos são semelhantes aos dos cães. Aqui no Brasil, nós não temos nenhum gato com sinais clínicos de leptospirose. Talvez possa estar passando desapercebido, né? Já que gatos infectados sem sinais clínicos, né? Então o tutor, ele não vê nada de anormal em seu gato. Então não leva para a clínica veterinária, porque ele não vê nada no gato, nada de diferente. Mas o gato é realmente mais resistente a essa doença que o cão, sendo que o gato não é vacinado contra a leptospirose. Hoje eu vou falar tudo sobre a leptospirose, o seu agente etiológico, vias de transmissão, patogenia, sinais clínicos, achados laboratoriais, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fácil Aprender, um canal sobre o mundo da medicina veterinária. Eu sou a Bruna, como vocês já sabem, eu estudo medicina veterinária. Atualmente eu estou no 8º semestre do curso, faço estágio também em um hospital veterinário aqui em São Roque e hoje eu vou falar sobre a leptospirose. E antes de começar, vai deixando seu like, se inscreve no meu canal, já que dessa forma o YouTube oferece este vídeo para mais estudantes como você. Então me ajuda a difundir essa informação que é muito importante para a nossa área. O agente etiológico dessa doença, ou seja, o causador, né, o responsável dessa doença é uma bactéria. É a bactéria Leptospira. Essa bactéria é bastante resistente no ambiente. Então ela permanece por meses em solo úmido e água estagnada, água parada. Se o animal está infectado e está eliminando a bactéria pela urina, ele pode eliminar em locais onde se tem água, né? Onde se tem um acúmulo de água. E a bactéria fica por meses nesse local. Quando vem a água da chuva, quando chove muito e tem inundação, essa bactéria se dissemina na água e acaba infectando animais, pessoas que convivem ali próxima dali. Caso de leptospirose em centros urbanos ocorre principalmente durante épocas de chuvas, porque a bactéria está no solo, nas áreas alagadas. Aí vem a chuva, as enchentes, aí a pessoa fica com água, né, até a altura do pescoço e acaba aí se infectando. A pele, quando ela fica muito tempo na água, ela vai ficando mais mole, né, mais enrugada. Mesmo em pele íntegra, essa bactéria ela é capaz de penetrar. Então ela penetra em pele lesada e íntegra, ela penetra em ambas. E dessa forma, as pessoas acabam se infectando nessas épocas de chuva, épocas de enchentes. E o mesmo acontece com os animais, justamente por causa dessas áreas alagadas. Tem algumas espécies de Leptospira, que é a bactéria, né? E tem-se muitos sorovares, que são diferentes variedades de uma determinada espécie de bactéria. Os sorovares são os variantes. Nesse quadro estão alguns sorovares, mas tem muito mais que esses aí. Então tem sorovares mais patogênicos e sorovares menos patogênicos. Por exemplo, tem um cão, né, que está infectado por Leptospira não patogênico. Então nesse caso ele é assintomático. Dependendo do sorovar, o animal apresenta sinal clínico ou não apresenta sinais clínicos. Os sorovares infectam diferentes animais e humanos. Alguns animais são considerados reservatórios desses sorovares. O reservatório é o animal que mantém essa bactéria na natureza.
Enquanto existir suíno, bovino, roedor e o cão, a leptospira vai existir. Teve um caso que aconteceu em São Paulo de uma pessoa que tem ONG, que resgata animais em condições de rua. Então essa pessoa ela resgatou um cão da rua e levou lá para o veterinário. Colocou o cão na mesa da clínica veterinária, né, para fazer o exame físico. O animal acabou urinando na mesa e essa urina acabou espirrando no olho da pessoa lá que tinha resgatado ele, a protetora. E depois de exames concluiu que o cão estava infectado por leptospira. E assim ele foi direcionado à internação a fazer tratamento. E a pessoa que resgatou o cão, ela foi para a UTI. Mas os dois acabaram aí se recuperando. Por isso, sempre quando formos fazer exames clínicos, devemos usar luvas, né? Proteger-nos. E tomar muito cuidado, é uma zoonose muito importante. Agora, em relação à transmissão. As vias de transmissão, né, como eu já tinha falado aqui para vocês, a bactéria ela é capaz de penetrar na pele, a pele tanto íntegra ou como lesada, ela entra. Então a primeira via de transmissão é o contato da pele ou das mucosas, né, com a água contaminada, pode ser urina também com bactéria, sangue do animal infectado. A bactéria, assim que infecta o animal, ele cai na corrente circulatória e depois migra para os rins e lá que ela permanece. A predação de roedores também é uma forma de transmissão de leptospira. E isso é principalmente em relação aos cães, porque o gato ele é mais resistente. Por exemplo, o cão que vai lá e mata o roedor, cão que mata roedor. Então ele mata o roedor pode urinar naquele momento na boca do cão, ou o cão entra em contato com o sangue do roedor infectado. E uma vez que o roedor está infectado e tem a bactéria na urina, ele pode permanecer como um portador assintomático, porque ele não tem sinal clínico por toda a sua vida. Ele vive durante aí 1 ano mais ou menos e ele pode durante algum tempo da sua vida eliminar a bactéria pela urina, infectando aí animais. Outra via de transmissão é a ingestão de alimentos contaminados. Alimentos contaminados com urina. No caso de cães, em questão de lixo, né, alimentos, né, do lixo, né, infectados, né. E também tem a via transplacentária, mas ela não tem importância em cães, porque não é comum de se ver. Ela é mais importante em animais de reprodução. Em relação à patogenia, que é a origem, né, a evolução da doença, como que acontece? Uma vez que o animal ele se infecta pela leptospira, a leptospira cai na corrente sanguínea e ela não infecta nenhuma célula. Ela fica livre dentro do vaso sanguíneo. Então, ela faz uma leptospiremia, a bactéria se disseminando pelo organismo. E isso acontece na primeira semana que esse animal está infectado. Dentro desse vaso sanguíneo, dentro do vaso sanguíneo, essa bactéria pode liberar fatores de virulência, que são moléculas que auxiliam na invasão, como as hemolisinas. Hemo está relacionado com hemácias e lisina está relacionada com lise. Então essa hemolisina acaba causando hemólise, quebra nas hemácias. A hemólise pode ser definida como uma ruptura das membranas das hemácias e a consequência, né, vai ter a liberação de hemoglobina. E por isso que o animal pode apresentar anemia como sinal clínico, isso é devido à quebra das hemácias, vai ocorrer a liberação de hemoglobina no sangue, um processo chamado de hemoglobinúria, que é a urina escura. Então a hemoglobinúria é um sinal clínico, devido à hemólise. Com essa bactéria presente no vaso sanguíneo, ela acaba lesando o endotélio vascular. E essa lesão leva à coagulação intravascular disseminada, que é o consumo de plaquetas aí para a formação dos coágulos. Então vai ter a formação de coágulos ali, o que gera uma trombocitopenia. A trombocitopenia ocorre quando a medula óssea produz quantidades insuficientes de plaquetas. As plaquetas têm função de coagulação, então se tem poucas plaquetas, será insuficiente para a coagulação. A trombocitopenia dispõe o animal então à hemorragia. Então vai depender do grau de hemorragia, o animal pode ou não morrer rapidamente. Ou apenas demonstrar sinais como petequias em mucosas, né?
A bactéria, depois de fazer essa leptospiremia, ela segue para o fígado. E no fígado ela vai produzir toxinas, dando um processo inflamatório, uma hepatite, o que leva a uma insuficiência hepática, fazendo assim um acúmulo de uma substância amarelada chamada bilirrubina nos tecidos, e assim vamos encontrar um animal ictérico. A bactéria pode se direcionar para outros órgãos, por exemplo, para os pulmões, onde o animal pode apresentar então uma pneumonia. Outro exemplo, a bactéria pode ir para o trato digestório e assim vai ter comprometimento do trato digestório. A bactéria também vai para os túbulos renais e lá nos rins ela fica protegida da resposta imune, porque não entram muitos anticorpos nos rins, são poucos os fagócitos e os anticorpos presentes. Então, essa bactéria fica escondida, do sistema imune. Por isso que ela permanece no rim. E quando o animal urina, ele acaba eliminando a bactéria pela urina. Isso é de dias a semanas, se dá o nome de leptospinúria. A bactéria leptospira sendo eliminada através da urina. No caso de cães, a bactéria no rim pode causar insuficiência renal. E o animal, então, vai apresentar sinais clínicos da insuficiência renal. O período de incubação é de 5 a 7 dias. Agora, em relação aos sinais clínicos vistos, mais em cães, do que gatos. Lembrando que esses gatos esses sinais dos gatos são os que foram detectados com leptospirose em outros países, principalmente na Europa. Não é obrigatório que o animal infectado apresente todos os sinais clínicos que eu vou explicar aqui agora. Febre, apatia, ou seja, o animal fica preguiçoso, sem energia, anorexia, sem apetite, sem fome, que são sinais comuns de doenças infecciosas. Icterícia, que é um sinal clínico muito comum, onde pele e mucosas amareladas, E isso é porque o fígado ficou comprometido. Urina de coloração escura, por causa da hemoglobinúria, que eu já tinha explicado aqui para vocês, decorrente da bactéria, na corrente circulatória, e ocorre a hemólise de hemácias, e assim tem a liberação de hemoglobina. Muitas hemácias destruídas, muita hemoglobina presente no sangue. Consequentemente, o animal libera urina com hemoglobina, e essa urina é de cor escura, cor Coca-Cola. Em relação agora aos sinais de insuficiência renal. Poliúria, que é urina muito, Polidipsia, muita sede. Oligúria, pouca frequência de urinar. Anúria, parada de frequência de urinar. Também pode ficar comprometido a excreção de ureia e creatinina. Se essa ureia se acumula no organismo do animal, ela pode causar vômito, porque ela tem uma ação sobre a mucosa gástrica, provocando aí o vômito. Em relação aos sinais de pneumonia, dispneia, que é a dificuldade em respirar, tosse e o aumento de frequência respiratória. Diarreia, caso a bactéria estiver lá no trato digestório, tem a diarreia. Agora, em relação aos distúrbios hemorrágicos, os distúrbios mais leves vão nos mostrar as petecas, que são manchas avermelhadas de tamanho pequeno, em mucosas, E também se vê equimoses, que já são manchas roxas. Ou distúrbios hemorrágicos mais graves, que levam à morte do animal, como melena, que é o sangue digerido em fezes, e hematoquesia, que é o sangue vivo em fezes. Pode ser observado os dois, ou um ou outro. Agora, em relação aos achados laboratoriais. Os exames de laboratório, como hemograma, que é o exame de sangue, o perfil bioquímico, o perfil hepático, enfim. Eu fiz um vídeo sobre hemograma, eu vou deixar o card aqui do lado e aqui embaixo também na descrição do vídeo. Então, nesse vídeo eu explico sobre as funções do sangue, sobre o hemograma, como que ele é dividido, Ele é dividido em 3 partes, O eritrograma, leucograma, plaquetas. Então, nesse vídeo eu vou explicar cada parte minuciosamente. Então, caso você quiser aí se aprofundar nesse assunto, é só assistir. Agora, voltando aqui para os achados laboratoriais. Se ver a leucocitose, que é o aumento do número de leucócitos, e os leucócitos atuam como defensores do organismo. Anemia, que é a redução do número de hemácias, e isso é por causa da hemólise, que eu já expliquei. Trombocitopenia,
que é a redução do número de plaquetas, e isso é por causa da coagulação intravascular disseminada. Aumento de enzimas hepáticas, por causa de comprometimento hepático. Aumento de bilirrubina sérica, por causa do comprometimento hepático. E aumento de ureia e creatinina. Principalmente aparece isso em casos de cães com insuficiência renal, comprometimento aí no rim. Agora, em relação ao diagnóstico, as principais técnicas utilizadas são: o primeiro é o sorológico, é considerado o teste padrão ouro, o melhor teste, que é o teste de aglutinação microscópica. Ele detecta a presença de anticorpos contra a bactéria no soro do animal suspeito. Para ser feito esse teste, o laboratório deve ter vivas as bactérias de diferentes sorovares e assim testar o soro do animal suspeito com cada sorovar cultivada naquele laboratório. Quando se coloca a bactéria que contém o antígeno, junto com o anticorpo que está lá no soro do animal suspeito, há a formação de uma aglutinação. Então, o anticorpo aglutina as bactérias. Nessa figura aqui, se vê um campo microscópico com a presença de aglutinação. Então, o animal está infectado com a leptospira e apresenta a leptospirose. Quando não há anticorpo no soro do animal suspeito e coloca a bactéria, com antígeno, como não há anticorpo, não haverá aglutinação. Como nessa figura no campo microscópio, não se vê aglutinação. Consequentemente, esse animal não tem leptospira, não está infectado, então não tem leptospirose. E também tem o teste Kit ELISA para a detecção de anticorpos contra a leptospira. O método é o PCR, que detecta a presença de DNA da bactéria em sangue e também em urina. É interessante fazer a associação dos dois testes. De vacina contra a leptospirose. Então, o animal vacinado possui uma quantidade de anticorpos. Então, caso os anticorpos sejam detectados no teste sorológico, que foi o primeiro teste que eu expliquei agora anteriormente, ocorre uma aglutinação. Então, essa detecção anticorpo-antígeno pode ser decorrente da vacinação. Então, é interessante fazer o PCR para detectar o DNA da bactéria no organismo do animal. Em relação ao tratamento, não pode faltar de jeito nenhum antibióticos, porque a leptospira é uma bactéria, e deve ser feito o tratamento de suporte. Pode ser usada a doxiciclina, que é um antibiótico. Se o animal estiver com vômito, pode ser usada inicialmente por via intravenosa, na veia. E depois, quando o animal já estiver melhor, passar então para a via oral. Outro antibiótico que pode ser usado é a ampicilina. A fluidoterapia, o tratamento com fluidos, deve ser feito para atingir aí o equilíbrio hidroeletrolítico daquele paciente. Também deve ser usado o protetor hepático, que é a vitamina e complexo de aminoácidos. No caso de um animal que apresente quadros hemorrágicos, uma anemia severa, pode sim ser feita a transfusão sanguínea para repor as células do sangue, as hemácias principalmente aí. Em relação agora à profilaxia, como podemos prevenir que essa doença não chegue aí em nossos animais? O primeiro é a vacinação semestral, principalmente se o animal vive em lugares com presença de roedores. Então tem vacina para animais domésticos, mas não tem vacina para humanos e também não tem vacina para gatos. A vacina contém bactéria morta e por isso essa vacina não oferece uma proteção duradoura. Há indução da produção de anticorpos, mas essa produção não dura muito, diferente das vacinas que contêm o agente etiológico vivo. Controle de roedores, tanto em centros urbanos como em áreas rurais também. Higiene das instalações, do comedouro, do bebedouro, para evitar a questão de urina, de roedores. Colocar aí corretamente os alimentos dos animais, para não atrair roedores. Não deixar os sacos de rações abertas, não deixar rações jogadas no chão, porque tudo isso daí chama os ratos.
E por último, drenagem de áreas sujeitas a alagamentos, principalmente em ambiente rural. Evitar então alagamentos, né? Agora me conta se você já presenciou um caso de leptospirose lá no seu estágio. Escreve aqui que eu quero saber como que foi o tratamento, enfim, tudo. Então era tudo isso que eu tinha que explicar aqui para vocês. O vídeo ficou extenso, mas está completo. Então aqui está tudo sobre leptospirose, então compartilhe esse vídeo com seus colegas de estudo, me ajude aí a disseminar essa informação, né, que é importante para nossa área. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. Até o próximo vídeo, tchau!